Olá! No Esquina do Pensamento de hoje, eu quero conversar com você sobre a seguinte afirmação: eu não tenho tempo. Nós estamos num crescente de atividades, a cada dia, a cada semana, a cada mês. Isso me parece uma constante, ao menos nos grandes centros urbanos. E eu tenho percebido, dentro dessa constância, que existe uma relação, ou parece existir uma relação, entre o volume de atividades e a nossa atenção. Ou seja, quanto mais atividades, menos atenção nessas atividades. Quanto mais atividades, menos presença nessa atividade. Na verdade, a gente está numa atividade e preocupado com a outra seguinte, ou até preocupado com alguma atividade simultânea, como é o caso do WhatsApp. Quantas vezes você já percebeu um casal numa mesa de restaurante e aí conversando um com o outro e ao mesmo tempo conversando no WhatsApp com uma outra pessoa ou com outro grupo, ou deixando de conversar em função dessa conversa. Ou seja, é um recurso que traz inúmeras vantagens para a gente, mas traz um retrato do momento que a gente vive, que é um momento de uma presença dispersiva, que é um momento de uma presença desatenta. Nós hoje chegamos num hotel ou num resort e a primeira pergunta que a gente faz é qual a senha do Wi-Fi. A gente não pergunta no hotel se tem sauna, se tem piscina, como é que é o quarto, mas se tem a senha do Wi-Fi, porque além da atividade do hotel, eu preciso de sobrepor uma outra atividade a partir das minhas redes sociais, de tudo que eu faço. Bem, a vida se transformou nessa correria e é sobre isso que eu quero rapidamente conversar com vocês. Me parece que a imagem que mais traduz o nosso dia a dia hoje é do equilibrista de pratos. Vocês devem conhecer essa imagem, ele vai equilibrando com uma varetinha um prato e vai colocando outro. E o que pressiona o tempo do equilibrista são os novos pratos que ele vai colocando. Quando ele coloca um novo prato aqui, ele tem menos tempo para voltar, para poder então rodar o primeiro, o segundo e o terceiro prato. Existe uma música chamada Correr de Mim, do Joraildo da Cruz, um cantor do Goiás. E ele diz o seguinte: eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. E num dado momento da música ele fala: quando o calcanhar chegava, o dedão do pé já tinha ido. Essa música nos possibilita fazer uma troca de uma pergunta que é excepcional. Ao invés de nos perguntarmos para onde estamos correndo, talvez deveríamos perguntar de que nós estamos correndo. O tempo precisa ser tratado com mais cuidado. Com o tempo a gente se transforma. Com o tempo a gente constrói projetos. Com o tempo a gente se acha, mas com o tempo a gente se perde. Na verdade, o tempo é essa argamassa que liga fatos do cotidiano, que estão sem sentido e com o tempo eles vão ganhando sentido. Cada tempo, na verdade, é portador do seu encanto e do seu espanto. Existe uma frase muito comum hoje em dia, que é a afirmação de que no meu tempo não era assim. No meu tempo as coisas não aconteciam assim. Essa frase revela um encanto com o tempo do passado e uma dificuldade de entendimento do espanto do tempo atual. O problema é que o tempo é essa moeda de duas faces. O espanto e o encanto fazem parte da mesma moeda. E nós só vamos conseguir acessar o encanto do nosso tempo se a gente conseguir enfrentar o espanto dele. E na correria, o tempo se transforma em nosso inimigo. O tempo, então, e essa é uma outra fala muito comum hoje em dia, a gente corre contra o tempo. Eu acho que é possível fazer do tempo nosso amigo. Eu conheci o ano passado a Serra da Capivara, uma região que fica perto de São Raimundo Nonato, no Piauí. Nessa região existem aquelas pinturas rupestres que, então, são indícios da nossa presença aqui no continente há milhares de anos atrás. Mas, para além das pinturas, que são muito interessantes, um aprendizado que eu fiz foi na metodologia dos cientistas que pesquisam a região.
eles dividem a região que eles estão escavando e separam um pedaço, eles chamam de bloco de testemunho. Nesse pedaço que eles separam da região, ninguém toca. E daqui a 10 anos, outros pesquisadores vão com outra tecnologia, possivelmente mais avançada do que a de hoje, pesquisar aquela região, para confirmar esses achados, para corrigir erros e para descobrir coisas que hoje nós não conseguimos fazer. Ou seja, é uma forma de colocar o tempo a nosso favor. E desde lá, então, eu venho me perguntando como criar esse bloco de testemunho no nosso cotidiano. Como criar esse bloco de testemunho na nossa sociedade. Como fazer da sociedade, ou de momentos na nossa sociedade, essa blindagem para que a gente pense melhor e tome posições mais adequadas sobre a nossa vida pessoal e sobre a nossa vida coletiva. É evidente que a vida dá muita volta. E em uma dessas voltas a gente se vê obrigado a equilibrar muitos pratos. Mas essa cena do equilibrista de pratos só é bonita no show. Equilibrar cada vez mais pratos afeta a nossa vida. Equilibrar cada vez mais pratos afeta a nossa profissão, a nossa saúde, afeta a nossa capacidade de pensar a vida e de transformar. Eu quero propor um exercício para todos nós. Vamos dar nome aos nossos pratos. Eu tenho a impressão de que a redescoberta do papel do limite pode ser uma saída para essa questão. Mas isso é uma conversa para uma outra esquina. Um grande abraço.